Boa noite, boa noite. Chegando para a nossa live, gente. Negócio de dívida, olha pra vocês verem. Ontem não consegui deixar a live salva. Desenrola Brasil hoje. Vamos falar sobre o pagamento das dívidas de acordo com o programa oferecido agora pelo governo, tá? Bora chamar as pessoas para poder participar dessa live. Minha rainha, meu rei, vem para essa live participar dela comigo. Hoje a gente vai desenrolar essa live. Desenrolar sua dívida e desenrolar essa live, porque agora a gente vai conseguir fazer essa live juntos, tá? Vem com tudo, chama as pessoas. Gente, muito conhecimento nessa live. Ontem eu não consegui deixar a live gravada, então por isso que eu tô aqui hoje, para poder contribuir também com vocês. Muitas pessoas me mandaram mensagem perguntando: Ellen, cadê a live? Ellen, faz a live então de novo, não conseguiu salvar, esse tema era muito importante. Sim, gente, era um tema muito importante, por isso estou de volta aqui hoje para a gente poder falar sobre o programa que vai ajudar aí os brasileiros, né, a quitarem de uma vez por todas as suas dívidas. E aí, conta pra mim, você tem alguma dívida aí? Vai aproveitar agora esse programa do governo para poder colocar suas contas em dia? Gente, é um tema muito sério, porque é muito difícil e muito ruim a gente ficar com o nome protegido, né? Eu sei que vocês passam mal, acabam perdendo aí muitas vezes paciência, não tem muita criatividade para fazer as coisas. Isso tudo por quê? Boa noite, minha amiga linda. Isso tudo por quê? Porque muitas vezes, né, a gente, quando tá endividado, a gente não consegue focar em outras coisas, né? O que acontece? Você acaba demandando toda a sua energia pro tema dívida. Por mais que você, às vezes, esconda suas dívidas, a sua energia ela não fica disponível para você fazer dinheiro. Então, o que acaba acontecendo com você? Você acaba não conseguindo resolver o seu problema com as dívidas, tá? Tô mandando o aviãozinho da live aqui para outras pessoas. Vamos ver se a gente consegue trazer mais pessoas para poder falar com a gente aqui hoje, né? Sobre esse tema super importante, para vocês também terem consciência de: será que esse programa realmente ele é para mim? Será que a minha dívida cabe dentro desse programa aí que o governo tá lançando, né? Será que vai realmente fazer diferença para mim? Tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas coisas. Eu tenho certeza que vai ser super importante para você e até para você também conseguir orientar aí os seus amigos, as pessoas da sua família que estão querendo fazer uma negociação e vão aproveitar essa oportunidade aí desse programa do governo, tá? Eu sei que muitas vezes as pessoas ficam desconfiadas, né, com os programas do governo, mas, gente, a gente precisa buscar conhecimento para poder fazer as coisas de maneira correta. Tá? Então, se você buscar conhecimento, você vai conseguir ter um resultado legal aí nessa sua negociação. Vou tirar a musiquinha aqui e vamos deixar e vamos ver o que vai acontecer, quem vai chegar, quem que não vai. Quem tá aqui, seja bem-vindo, né? Seja bem-vinda. Vamos conversar aqui um pouquinho. Deixa eu ajeitar essa luz. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, tá? Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre o programa Desenrola Brasil. Será que ele vai ser bom para você? Será que ele vai ser bom de verdade para as pessoas que estão tentando resolver os problemas delas com o banco e não estão conseguindo? Talvez você já tentou fazer uma negociação aí com o banco e você não teve sucesso. Talvez você está endividado e você está esperando uma oportunidade para poder conseguir o quê? Renegociar essa dívida, né? E liberar o seu nome aí, né? Gente, quando a gente não consegue arcar com os nossos compromissos, o que acontece? O banco, ele protege o nosso nome, né? O nosso nome, ele fica protegido. E eu falo com vocês que isso não é ruim. E Djalma, saudade de você também. O que acontece? O seu nome está protegido, né? Aproveita esse tempo para você conseguir, né, aprender a administrar de uma forma melhor o dinheiro que você recebe, né, o dinheiro que você faz. Enquanto o seu nome está protegido, busca conhecimento sobre educação financeira. Para quê? Porque aí você vai conseguir, né, fazer uma negociação, limpar o seu nome e você depois não vai cair mais nessa armadilha de se endividar. Porque eu sei quantas pessoas chegam aqui para mim todos os dias, né, preocupadas com dívida,
Boa noite, Lu, minha rainha da confeitaria. Preocupadas com dívidas, sem conseguir, né, às vezes desfrutar do momento presente, do lazer, sem conseguir construir a vida rica, porque tá presa com a questão da dívida. E aí, hoje a gente tem, né, desde ontem, a gente o governo, ele trouxe pra gente essa novidade. Era uma promessa de campanha do governo, que ele iria ajudar as pessoas que estavam endividadas. Obrigada, Djalma. Seu último curso de educação financeira me ajudou muito. Fico muito feliz que você, né, tenha tido muitos resultados aqui com a gente. Foi muito legal, tá? O Djalma participou do desafio financeiro e o Djalma já fez mentoria, então o Djalma já tá comigo aí desde 2019, gente. Então, o governo, ele cumpriu, né, aí com uma promessa de campanha dele, de trazer uma oportunidade para as pessoas. Hoje, gente, nós somos mais de 70 milhões de pessoas endividadas aqui no nosso país. Você faz ideia de quão grande é esse número? Você faz ideia de quão grande é 70 milhões de pessoas endividadas? Uma pesquisa da Fintech que foi divulgada no portal do G1 trouxe pra gente ainda mais detalhado, só para você ter ideia, de cada 4 pessoas que você vê na rua, 3 pessoas têm problemas financeiros, não conseguem pagar as contas em dia. De cada 4 pessoas, 3 pessoas estão passando por esse problema com as dívidas. Ou seja, são muitos de nós. Uma pessoa do seu lado tá passando por esse problema aí, né? Tá enrolado com dívida e você pode contribuir com essa pessoa como? Compartilhando essa live, igual a Lu tá falando aqui. Vamos compartilhar essa live. Compartilha essa live com todas as pessoas que você tiver aí na sua lista. Não fica pensando, mas fulano não deve ter dívida, não. Manda pra todo mundo, porque fulano conhece alguém que tem dívida. A cada 4 brasileiros, 3 têm dificuldade para poder fazer o pagamento das suas contas em dia, tá? Então, o que o governo fez? Ele vai cumprir com uma promessa de campanha dele, que era ajudar as pessoas, né, a renegociarem as dívidas. Gente, porque o governo é só bonzinho? Não, o governo não é bobo. O que acontece? Quando nós estamos com um país cheio de pessoas endividadas, o que acontece? A economia do país simplesmente faz assim, ó, encolhe. Ninguém tem crédito. Sem crédito, não tem como comprar, não tem como vender, as coisas não giram. Então, a gente precisa, às vezes vocês chegam aqui na mentoria, né, no desespero, porque meu nome está protegido, nunca mais vou conseguir um cartão de crédito. Gente, isso aí só existe na sua cabeça. Assim que você, né, quitar a sua dívida, lógico, o banco vai esperar um período para poder ver se você, né, aprendeu alguma coisa ali, se você não caiu de novo ali, né, no negativo, se você tá conseguindo pagar suas contas em dia, e o banco, ele vai te oferecer novamente novos créditos. Ei, Sil, minha rainha, ele vai te oferecer novamente novos créditos. Por quê? O banco, ele precisa de você, ele precisa de você pegando empréstimo, ele precisa de nós. Porque somos nós que fazemos a economia do país girar. Somos nós que fazemos a economia do país crescer. Somos nós que fazemos o PIB do país. E a gente, por falta de conhecimento, né, a gente acha assim que nunca mais eu vou ter crédito. Isso aí é uma história que te contaram, né, para você poder, muitas vezes, até deixar de arcar com as suas prioridades para poder quitar a dívida de uma forma que não é boa para você. Maravilhosa é você, minha amiga. Então, hoje eu tô aqui para poder explicar para você muito mais do que, olha, o que o Desenrola Brasil vai fazer, mas toma cuidado na hora que você for lá renegociar essa dívida. Eu vou mostrar para você aqui, vou trazer uma orientação para você aqui, que dificilmente você vai ver algum educador financeiro falando. Por quê? Eu quero que você vá lá e negocie essa dívida da melhor forma possível para você também. Tá? Então, como que vai funcionar isso, gente? Como que vai funcionar esse programa? Primeira coisa, tá? Tudo que eu falar aqui, né, vocês podem conferir, né, que foi publicado na portaria pela União e a portaria 634. Então, tudo que eu trazer para você, né, tem embasamento, tem informação, não tô falando porque eu tirei da minha cabecinha, tá? Então, fui estudar para poder trazer esse papo aqui para você. Primeira coisa, qual vai ser a data dessa dívida? Todo mundo que tem dívida vai poder entrar nisso? Não, o governo, ele colocou alguns critérios, tá? Primeiro critério que ele colocou foi o critério da data. São dívidas que você tem aí desde janeiro 1 de 2019,
desde janeiro de 2019 até dezembro, tá? 31/12 de 2022. Por quê? Ellen, mas eu tenho dívida de 2017, eu tenho dívida de 2018. Não precisa ficar preocupada. Por quê? Porque essa dívida sua, né, já passou 5 anos, ela já está prescrevendo. Inclusive, quem tem dívida de janeiro de 2019, janeiro, fevereiro, março e abril, essa dívida já prescreveu, tá? Se você tem uma dívida de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019, essa dívida já prescreveu. E de acordo com o nosso governo, tá? Depois de 5 anos que uma dívida ela prescreve, né? Essa dívida não pode constar na base de dados do Serasa. Ou seja, quando alguma empresa for consultar o seu CPF, essa dívida ela não pode constar mais na base do Serasa. Se essa dívida tem mais de 5 anos, ela prescreveu e ela consta na base de dados do Serasa, você precisa entrar em contato com o Serasa para que o Serasa retire, porque ele está colocando uma dívida que já prescreveu, tá, gente? Então, tem isso. Por isso que não vão entrar dívidas, tá? Antes de 2019, tá bom? O governo entende, isso é uma lei, e o governo ele não vai pagar por uma dívida sua que já prescreveu, tá? O que é o Desenrola Brasil? É o quê? O governo, ele vai chamar o banco, ele vai negociar com o banco parte dessa dívida. Você vai lá no banco, assim que você, né, conseguir conversar lá e fazer a negociação, parte dessa dívida vai ser paga pelo governo. Por isso que você vai ganhar, né, um desconto para poder quitar essa dívida, que o governo ele vai ajudar você a quitar essa dívida, tá bom? Então vamos lá, vamos entender como que vai ser essa ajuda, tá? Então, primeira coisa, não renegocie dívidas vencidas. As pessoas vão ligar para vocês oferecendo renegociação de dívidas que já prescreveram. Presta atenção nisso. Presta atenção de que data que é a sua dívida para você não renegociar uma dívida que já prescreveu, tá? Muitas empresas de cobrança compram dívidas que já prescreveram. Para quê? Para poder ganhar um dinheiro. E você não tem informação, né? Você sabe que você fez essa dívida, você sabe que você não quitou, você não conta o tempo, aí o que você faz? Mesmo que seja de banco, Lu, mesmo que seja de banco. Dívida depois de 5 anos, prescreve. Não pode constar na base do Serasa mais, tá? Se o banco... Por quê? O que acontece, Lu? Depois de 5 anos, essa dívida nem tá com o banco mais. Já tá com uma outra empresa que tá fazendo cobrança, o banco já vendeu essa dívida para outra pessoa, tá? Eu falo muito disso na mentoria, né, na parte onde a gente fala sobre planejamento de pagamento de dívida, tá? A gente acha, né, que a gente fez uma dívida e a dívida ela vai ficar ali pro resto da vida, não, tá? Existe o banco, ele também tem o score dele, tá? Ele também tem, junto ao Banco Central. Ele precisa ter um score bom. Por exemplo, faz de conta que eu sou hoje o Itaú e eu emprestei dinheiro para você que tá aqui na live comigo, tá? Só que você atrasou o pagamento e não me pagou. Eu sou o Itaú. Eu preciso ter a minha nota alta. Eu preciso ter credibilidade no mercado. Eu vendo ações. E os meus investidores estão de olho no que está acontecendo aqui dentro do banco. Para quem que eu emprestei dinheiro, de quem que eu tomei calote, quem que eu não tomei, se eu tô dando lucro ou não, tá? O que eu faço? Né? Se alguém aí deixou de me pagar, eu pego essa dívida depois de 6 meses, normalmente o banco faz isso, os primeiros 3 meses o banco te liga igual um louco, vocês podem, né, quem já teve dívida aí sabe disso, o banco vai te ligar desesperadamente 24 horas por dia, de 300 números de telefones diferentes para poder efetuar a cobrança para você. Passados 6 meses da dívida, o banco ele tenta negociar com você de uma forma mais suave, tá? Não conseguindo, ele precisa apresentar o relatório dele. E ele quer mostrar que ele é um banco que dá lucro, que ele é um banco que empresta dinheiro e que recebe dinheiro de volta. Ei, Leilane, né? Ei, Lu, meu primo chegou também. O que o banco vai fazer? O que eu vou fazer? Eu sou Itaú. Eu vou achar uma pessoa para poder comprar essa dívida. E vou vender essa dívida. Faz de conta que você pegou emprestado comigo 5 mil reais, tá? E aí você teria que me pagar, vamos colocar aqui 15 mil, tá? Vou colocar 15 mil.
e você não me pagou, você, né? Não pagou a dívida, ficou apertado, não conseguiu honrar com o seu compromisso. Só que eu te emprestei 5 para receber 15. Eu não posso ter prejuízo. O que eu faço? Eu vendo a dívida para uma outra empresa de cobrança, vendo a dívida pelo valor de 5 mil reais, e essa empresa vai começar a cobrar vocês. E essa empresa vai cobrar vocês os 15. Entende como que o banco ganha dinheiro? Tá? Mas vamos lá, tá? Então, entra aqui as dívidas de janeiro de 2019 até 31/12/2022. Lembrando que dívidas de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019 já prescreveram, então você não precisa renegociar isso daí, tá? Fica atento com isso. Então, bora lá, né? Quais são os tipos de dívida que o governo vai ajudar vocês aí, tá? A renegociarem. Dívidas com banco, Lu, que você perguntou, tá? O governo vai ajudar você a quitar a dívida com banco, ou seja, cartão de crédito, gente. Quem tem cartão de crédito atrasado aí, fica esperto na hora de negociar isso, tá? Todos os tipos de dívidas com banco, conta de água, conta de luz, conta de telefone, tá? Esses carnês que você tem aí, às vezes você não conseguiu honrar com eles, tudo é de banco. Por exemplo, Magazine Luiza é do Itaú. Se você tá devendo para Magazine Luiza, tá devendo pro Itaú, tá? Então, tudo isso é de banco. Então, você vai conseguir renegociar isso tudo, tá? O que é que você não vai conseguir renegociar? Você não vai conseguir, minha rainha, meu rei, renegociar qualquer dívida que for pública. Um exemplo é IPTU. Se você tá com o IPTU da sua casa atrasado, você não vai conseguir renegociar essa dívida, tá? Porque nenhum tipo de dívida pública vai entrar aqui nesse programa. Mas tem uma dívida, né, que normalmente os meus clientes têm, que talvez pode ser o seu caso, que o governo permitiu que entrasse aqui nessa renegociação, que são os empréstimos consignados. Olha que maravilha, né? Quem tem empréstimo consignado vai conseguir também fazer uma renegociação, tá? Muitas vezes, quem tem empréstimo consignado, né, gente? É mais fácil, então já entro no aplicativo, já tá liberado ali, eu já pago uma taxa, às vezes, né, menor, tô cheia de facilidade, tá todo mundo querendo me emprestar dinheiro, onde que você, normalmente, desculpa a palavra, né, acaba fazendo coisas que não vão ser boas com o seu dinheiro. Então, acaba, né, tomando decisões pelas emoções para tentar resolver problema e cria bola de neve porque você tem empréstimo consignado. Então, se essa é a sua situação, chegou a hora de você resolver isso, tá? Vou contar para vocês, né, quais são os bancos que vão entrar nessa negociação, tá? Vou contar para vocês aqui quais são os bancos. Bancos participantes, anota aí. Itaú, Michele, Banco Itaú, Banco Santander, Banco Bradesco, Banco do Brasil e o Banco da Amazônia, tá bom? Então, anotou? Tem conta em algum banco desse daqui? Tá devendo para alguém desses daqui? A Caixa, gente, vocês viram aqui? A Caixa não tá, né? A Caixa provavelmente ela não vai participar desse programa aí do governo, porque a Caixa lançou um outro programa ontem mesmo, tá? Para poder quitar as dívidas das pessoas que estão devendo lá para ela. Vai oferecer um desconto de até 90%, tá? Para as pessoas que estão devendo. Tanto pessoas, a Caixa vai fazer totalmente diferente. Ela vai oferecer tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Mas aí você vai ter que negociar lá direto com a Caixa, não tem nada a ver com o programa do governo. Vou falar do programa do governo primeiro, depois eu falo pra vocês qual que vai ser esse programa da Caixa. Sara, minha rainha, seja bem-vinda. Que bom que você tá aqui, essa live é super importante. Bora lá, tá? A gente já sabe a data, já sabe que não devemos pagar dívidas vencidas, já sabemos quais são os tipos de dívidas que a gente vai poder, né, renegociar aí nesse programa do governo, quais são os tipos de dívidas que nós não vamos conseguir renegociar. BMG normalmente é empréstimo consignado, né? Se for empréstimo consignado, você vai conseguir renegociar, Érica. Se não for empréstimo consignado, aí você não vai conseguir, tá? Qualquer tipo de empréstimo consignado, o governo ele vai renegociar para você. Mas, gente, tem um teto, tem um valor que o governo ele vai renegociar isso para você. Até dívidas de até 5 mil reais. Anota isso aí, tá? Se você tem uma dívida com valor maior que 5 mil reais, aí você vai ter que renegociar diretamente lá com o banco, né?
com a pessoa que você está devendo, com a instituição para onde você está devendo, e essa instituição, ela vai renegociar diretamente com você. Por quê? A instituição, ela não vai ter dívidas acima de R$5.000, ela não vai ter, né, a garantia de pagamento do governo, tá? O governo, ele tá ajudando a gente nesse sentido. Dívidas até R$5.000, né, ele vai dar a garantia de pagamento para o banco. Por isso que o banco vai oferecer esse desconto aí para você, tá? Não é porque o banco é bonzinho e perdoa sua dívida, não. Não é perdão de dívida isso daqui, tá? Eu quero que vocês tenham muita consciência disso. Não é perdão de dívida. Se você foi lá, fez uma renegociação, o governo vai pagar a parte dele e você não pagar a sua, você vai ficar com o nome protegido do mesmo jeito e a sua dívida volta para o valor original, tá? Com todos os juros, contando tudo e mais um pouco. Porque quando você faz renegociação e não consegue cumprir, né, a situação só piora. Por isso que eu falo, na hora de fazer pagamento de dívida, você tem que ter muita tranquilidade. Olhar, né, com muita tranquilidade. Olá, seja bem-vindo, tá? Olhar com muita tranquilidade para o que você vai fechar, para qual negócio que você vai fechar ali, tá? Eu falo que o banco tem as estratégias dele. Você precisa descobrir quais são as suas antes de ir lá no banco para poder renegociar isso aqui. E é isso que eu tô ensinando para você aqui agora, tá? Bora lá, tá? Então, o governo, ele dividiu, tá, as pessoas que vão ser beneficiadas em duas faixas. A primeira faixa de pessoas que vão ser beneficiadas são pessoas que ganham até 2 salários mínimos, tá? Ou que já estejam cadastradas lá no CAD único, ou seja, aquelas pessoas que já recebem algum tipo de auxílio aí do governo, essas pessoas também, né, elas já vão ter direito a fazer essa renegociação, tá? Já leio seu comentário, só um minuto, tá? Então, até 2 salários mínimos, essa renegociação, ela vai poder acontecer, você vai poder renegociar essa dívida e dividir em até 60 vezes para quem ganha até 2 salários mínimos, tá? Vai fazer uma renegociação e vai poder fazer essa divisão em até 60 vezes, com uma taxa de juros de 1,99, tá? E o valor mínimo da parcela a ser paga por você é R$50. Essa é a primeira faixa, né, que o governo colocou aqui, né, de pessoas que vão poder ter acesso e participar, quitando dívidas nesse programa, tá? Se a dívida for 10K, pode usar o 5K do governo para auxiliar no abatimento da dívida? Não vai ser dessa forma. Eu vou explicar para você como é que vai funcionar, tá? Vou só falar da faixa 2 e já explico, porque a gente acha assim, ó, o governo, a minha dívida, ela é 20 mil, o governo vai pagar 5? Não, tá? Não vai pagar, tá? É dívida até R$5.000 que ele vai ajudar você, né? Acima disso, aí já é uma negociação sua com o banco. Talvez você tenha várias dívidas, tá? E eu falo, gente, pra vocês, fiquem atentos, porque nesse momento, eu desde ontem eu tô acompanhando aqui, porque eu acompanho pra mentoria financeira que eu faço pros meus clientes, eu tô sempre vendo a página do Serasa, tô sempre vendo oportunidades de renegociação. Então, a página do Serasa de ontem para hoje, ela já atualizou muita coisa. Já deu desconto em muitas dívidas. Por quê? Porque eles sabem que, né, quando os bancos comprarem as dívidas que existem, né, as dívidas dos brasileiros, o juro vai cair. Então, o banco, ele vai tentar a todo, né, custo agora diminuir o valor para poder ajudar as pessoas a pagarem e ele não perder tanto dinheiro, tá? Só pessoas do CAD único? Não, Lu, tá? Tá incluso aqui na primeira faixa, na faixa 1, pessoas que recebem até 2 salários mínimos, tá? E pessoas que já estão inscritas no CAD único. Quem está inscrito no CAD único, gente, normalmente tem acesso a todos os benefícios do governo, tá? Normalmente são pessoas que não têm nem 2 salários mínimos, tá? Então, essas pessoas, elas são prioridade para o governo, porque a gente está falando de pessoas que realmente necessitam mais de um apoio social do governo, né? Do que pessoas que já trabalham, conseguem fazer o salário, né? Então, por isso, tá? E eu, como pessoa física e jurídica, as dívidas vão ser negociadas como pessoa física, tá? Pessoa jurídica, aí você tem que procurar a instituição e tentar negociar, tá? Se for dívida com a Caixa,
a Caixa ela vai fazer para pessoa física e jurídica através de um outro programa que eu vou falar daqui a pouco para você, tá? Bora lá, faixa 2, né, das pessoas que vão ter acesso a isso aqui, tá? Pessoas que ganham, né, salários até 20 mil reais. A pessoa que recebe até 20 mil reais, ela vai poder também participar desse programa, só que tem uma diferença, tá? Essa pessoa, ela vai poder fazer o parcelamento da dívida até 12 vezes, tá? Vocês veem que a pessoa que tem, né, um teto menor, né, que recebe um valor menor, ela vai ter um número de prestação maior para poder conseguir quitar a dívida, até 60 vezes. Já a pessoa que tem um teto, né, um salário que tem um teto maior, o governo vai dividir para essa pessoa até 12 vezes, tá? Foi autorizado fazer o parcelamento até 12 vezes. Gente, mas ainda assim é uma oportunidade muito boa, desde que você entenda, né, qual que é a sua dívida, qual que é a data dessa dívida, para você poder conseguir fazer uma boa renegociação, tá? Então, o diferencial é isso, tá? Então, dívidas de até 5 mil reais, o governo ele vai garantir a quitação. Até 5 mil reais, o governo vai garantir a quitação. Normalmente, gente, a dívida de até 5 mil reais são das pessoas que estão aqui no CAD único, que são cadastradas no CAD único, que tem, né, que fazem um valor menor, né, de salário, até 2 salários mínimos, por exemplo, tá? Pessoas da faixa 2, isso terá um site para fazer um cadastro? Terá. Vou explicar tudo para vocês, tá? Fica comigo aqui que o papo tá interessante. Fica comigo que vocês vão aprender aqui que quitar essa dívida da melhor maneira possível, tá, gente? Tô falando sério. Não tô aqui para poder brincar, não. Tô aqui para trazer informação necessária. Aqui não é lugar de dica, não. Aqui é lugar de passar orientação correta para você sair daqui com informação correta e fazer o melhor possível com o seu dinheiro. Então, fica ligadinho aqui, tá? Então, beleza. Vocês conseguiram entender até agora? Faixa 1, né? Pessoas até que recebem até 2 salários mínimos, vão poder fazer parcelamento até 60 vezes, tá? A taxa de juros é de 1,99 nessa renegociação, ok? Tá tranquilo? Valor mínimo da parcela, R$50. Faixa 2, pessoas que recebem até 20 mil reais, tá? Parcelamento até 12 vezes. Os juros continuam o mesmo, 1,99, tá? Gente, se juros tá, né? Se a gente for olhar a taxa de juros nossa hoje, né? Realmente vai ser para poder beneficiar as pessoas, tá bom? Vocês estão entendendo? Vamos passar para a próxima. Quero que vocês tomem cuidado na hora de fazer a renegociação com os juros abusivos. Ellen, mas como que eu vou saber disso? Fica ligado nesse caso que eu contei ontem e vou compartilhar com vocês aqui novamente, tá? Caso do meu cliente que eu olhei ontem. Meu cliente tem uma dívida de R$1.250 que ele fez lá em janeiro de 2021, tá? Então, entra aqui, entra, porque o governo tá falando que eu posso pagar a dívida de janeiro de 2019, renegociar de janeiro de 2019 até dezembro de 2022, correto? A dívida dele entra aqui porque é de janeiro de 2021. Não prescreveu, ele precisa renegociar, ele tá com o nome protegido e ele quer pagar a dívida, né? E a gente vai olhar a oportunidade agora se vai dar para ele, ok? Fui verificar. A dívida dele hoje, né, com o banco cobra dele o valor de R$19 mil. Uma dívida que era R$1.250 lá em janeiro de 2021, hoje, em 2023, junho de 2023, para o banco é R$19 mil, tá? Vocês acham que essa dívida ela tem juros abusivos, sim ou não? Uma dívida de R$1.250, tá? Se você tivesse feito um investimento de R$1.250 lá em janeiro de 2021, você acha que você teria hoje na sua conta R$19 mil? Não, né, gente? Então, tem juros abusivos aqui. Fazendo a conta, qual que é a taxa de juros abusivo que tem aqui? Os juros que tá aqui, o banco tá cobrando dele uma taxa de juros de 9,49%. Ellen, como que você sabe que essa taxa de juros é abusiva? Conhecimento. Meu povo padece por falta de conhecimento. Então, a gente tá aqui
para buscar conhecimento. Gente, o Banco Central, ele determina uma taxa média de juros que pode ser cobrada. Essa taxa hoje, ela é de 5,25%. Se você não sabe disso, agora você descobriu que existe uma taxa média para o mercado, né? Então, quando a gente olha para a taxa, peraí, mas a taxa do Banco Central hoje ela é 5,25. O banco está cobrando uma taxa de 9,49? Tem juros abusivos aqui. Ontem, eu até dei um exemplo, vou dar o exemplo novamente aqui. Quando vocês, né, compram, qualquer um de nós, né, também já comprei carro financiado. A gente vai lá e financia um carro, tá? E aí passa um pouco, você começa a receber ligação das empresas falando assim, olha, Ellen, você comprou um carro, né? Maravilhosa. E aí, a gente percebeu que tem juros abusivos aí. Você quer entrar com uma ação contra a empresa que fez o financiamento desse veículo para você? E aí você fica, né, tentado, fala, nossa, será que eu entro, será que eu não entro, será, né? Não, realmente, né, a prestação desse carro, tô pagando 3 carros, realmente isso aqui é abusivo, mas eu assinei um contrato, eu aceitei, porque eu não tinha informação. Então, gente, sempre que vocês forem financiar qualquer coisa, verifica qual que é a média da taxa de juros, porque isso vai evitar vocês de ter muita dor de cabeça lá na frente. Então, verifiquei lá, vi a taxa, né, média de juros que o Banco Central tá falando, é 5,25%. Por que o banco está cobrando 9,49? É uma taxa abusiva. Só que aí, nesse programa do governo, você que não tem esse conhecimento, o que você vai fazer? Nossa, a minha dívida é de 19 mil e agora no Desenrola Brasil, o banco está deixando eu pagar aqui um valor de... Olha, ele passou aqui para 13 mil a minha dívida. Sendo que, quando a gente pega os juros que o banco deveria estar cobrando aqui do meu cliente, hoje a dívida do meu cliente seria R$ 5.800 e não R$ 19 mil. Então, vocês têm que entender disso antes de sair de casa para poder negociar a dívida. Porque senão, o banco ele vai dar para você um desconto, mas vai ser um desconto em cima dos juros do próprio banco. Não vai ser um desconto em cima do valor real da sua dívida. Você tem que saber, a sua dívida é de 2019, sei lá, vamos colocar que você fez uma dívida em outubro de 2019. Você tem que saber a data que você fez a dívida, qual que é o valor real dessa dívida, para a gente poder fazer o quê? O cálculo, entender quais são os juros que você realmente deve para o banco em cima dessa dívida que está em atraso. E não o quanto você deve para o banco em cima da taxa de juros abusiva que o banco ele costuma cobrar da gente. Se você não tem esse conhecimento, você vai chegar lá, o banco vai falar para você que ele vai te dar um desconto e você vai sair de lá achando que, nossa, que bom, né? Consegui renegociar uma dívida de 19 mil, agora eu vou pagar 13, sendo que na verdade você tinha que pagar 5.800. Entende? Então, você tem que saber isso direitinho para você poder chegar lá e falar, não, olha só, eu fiz a conta, a taxa de juros média do Banco Central, ela é X. O valor da minha dívida era R$ 1.250. Hoje, a minha dívida, ela tá R$ 5.800. Por que vocês estão me cobrando 19 mil? Gente, informação é tudo. Informação é tudo. Principalmente na hora de negociar a dívida. Fica pensando aí que o banco, nossa, olha só, minha cliente, ano passado, ela até participou de uma entrevista comigo, ela tinha uma dívida de mais de 100 mil reais. E a dívida foi quitada com 12 mil reais. Por quê? Porque tinha juros abusivos. Aí chega o final do ano, você vai lá no portal do Serasa, mas, gente, pelo amor de Deus, vai clicar nos links certos, tá? Tá cheio de golpe aí, oferecendo pra você ficar com o nome limpo por 50 reais e você acredita e vai lá e perde seus 50 reais. Então, sabe, vai na página certa, que é a página do Serasa, lá no final do ano. Você quer renegociar sua dívida, procura o seu banco, procura o seu gerente, não fica clicando em todos os links que aparecem na internet, que você vai acabar caindo em golpe. Tem que ficar, né? Tem que ser mais esperto do que os golpistas hoje aqui da internet. Então, fica, né? Seja sensato. A gente foi na página do Serasa. Eu fico sempre acompanhando as dívidas dos meus mentorados. Sempre acompanho, porque qualquer oportunidade, a gente tem um planejamento de pagamento de dívida.
Eu já olho todo dia e falo, olha, tem uma oportunidade aqui, né? Eu sei quanto que o meu cliente tem. E eu sei de que forma que a gente pode quitar essa dívida. Então, nessa hora, entra o conhecimento, a educação financeira. Coisa que ninguém vai falar pra vocês aqui. Alguém já falou isso pra vocês sobre a taxa de juros abusiva? Só fala que existe. Mas não fala como que você calcula se o juro foi abusivo. Entendeu? Então, gente, isso aqui que eu tô falando pra vocês é ouro. Vocês têm que anotar isso aqui e carregar isso pro resto da vida. E espalhar essa informação pra todo mundo. Peraí, você tá financiando um veículo? Vamos ver se o juro não tá abusivo? A taxa de juros do Banco Central hoje é tanto. Como que eu sei essa taxa, Ellen? Entra na página do Banco Central. Lá tem, tá? Lá tem essa informação. A gente não busca porque a gente acha que não é necessário, né? A parcela cabe, né, cabe no seu bolso, você sai feliz de lá do financiamento, sendo que você tá pagando um juro abusivo e não faz ideia. O que eu tô falando pra você é algo também que eu já vivi, porque eu também não tinha essa informação antes, tá? A gente muda depois que, né, já ralou o joelho, agora você aprende, tá? Tô ensinando você a não ralar o joelho, né, e não esfolar o bolso. Então, se você é inteligente, pega isso e anota e passa isso pra frente. Tá? Então, o correto seria o quê? O meu cliente pagar R$ 5.800. Então, o que a gente vai fazer? Na hora que o governo liberar o acesso, foi a pergunta que o Lu me fez aí, como que vai ser feito isso, tá? Primeiro, a gente vai ter, né, que ter o cadastro lá naquela página do governo, gov.br. Você já tem o seu cadastro lá? Já está cadastrado lá? Você tem que ter uma conta prata ou uma conta ouro para poder acessar, né, lá dentro o aplicativo de negociação, tá bom? Você vai ser direcionado para a página de negociação. Quando que vai ser isso? Não vai ser agora. Então não precisa ficar desesperado. Vai lá e faz seu cadastro na página, né, do governo, tá? Tenha o seu acesso, tenha a sua senha, tudo bonitinho, anota, guarda. Por quê? Gente, no dia que o governo liberar isso aqui, todo mundo que não fez o cadastro vai correr para fazer e a gente já sabe como que funciona as páginas do governo, né? Cai, fica fora do ar, aquela confusão toda. Então, o que vocês vão fazer? A sua é ouro, olha aí, ó, maravilha. Então, você já vai ter acesso, já tem a conta, já tá tudo cadastrado. O governo ele vai liberar essa negociação pra gente em setembro. Por quê? Porque agora o governo liberou quais são as regras para as pessoas poderem participar. Ok? No próximo mês, o governo ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um leilão com os bancos das dívidas, tá? Então, os bancos, o governo vai negociar essas dívidas com o banco, vai fazer um leilão, os bancos vão adquirir essas dívidas e depois, né, julho, o governo tá fazendo, mês que vem o governo tá juntando com os bancos para poder fazer o leilão das dívidas, tá? Agosto, ele vai abrir o aplicativo. E os bancos vão começar a cadastrar as dívidas ali. Setembro vai tá tudo cadastrado para a gente poder entrar, acessar e renegociar as dívidas. Então, em setembro, você vai conseguir renegociar a sua dívida. Até lá, com tudo que eu tô falando aqui, você já pegou o valor real da sua dívida, a data que essa dívida foi feita, já olhou a taxa de juros, já viu quanto que essa dívida tá hoje, já viu se o banco está cobrando de você taxa abusiva sim ou não? Porque quando você chegar lá, você comanda a negociação. É isso que acontece quando você tem informação. Entende? Porque senão, imagina, gente, é o que eu falei. Se você tem uma dívida de 19 mil, que tira o seu sono, era R$ 1.250. Hoje é 19 mil, tira seu sono. E o banco fala pra você assim, olha, dona Ellen, vou fazer essa dívida pra você aqui por 13 mil. Eu tô pagando 2 vezes o valor que eu realmente deveria estar pagando. E o banco, ele já recebeu do governo a ajuda, a garantia. Por quê? O governo, ele vai comprar minha dívida de R$ 1.250. Ele não vai comprar minha dívida de 19 mil. Vocês entenderam por que é até 5 mil? Agora que o governo vai comprar a sua dívida? O governo ele não vai pagar o valor atualizado da sua dívida. Ele vai pagar o valor real da sua dívida para o banco. Se era uma dívida de 1.250, ele vai pagar 1.250. Ele não vai pagar 19 mil para o banco. Por isso que você tem que saber o valor real. Você tem que entender quais são os juros que eles estão te colocando nessa dívida para você conseguir chegar lá e negociar essa dívida da melhor maneira possível para você. Se você não tiver essa informação,
Eles vão oferecer para você desconto em cima dos juros do próprio banco, não é desconto em cima da sua dívida. E aí você vai fechar um acordo, vai pagar para o banco 2 vezes mais, algo que o banco já recebeu do governo, que era o valor original da sua dívida, tá bom? Vocês estão entendendo, gente? Tô sendo clara, tô falando de uma forma simples e objetiva aqui para vocês, porque quando a gente tá falando de número, de dívida, né? As nossas emoções, elas ficam, né, muito à flor da pele. Então, pode ser que você não esteja entendendo, tá? Pode ser que você tenha alguma pergunta. Então, pergunta aqui, aproveita, a hora é essa. Tô aqui para poder, né, orientar mesmo vocês. Ellen, fiquei com dúvida, não tô conseguindo entender. Vou deixar a live salva, porque aí vocês vão poder assistir quantas vezes for necessário. Tá bom? E aí vocês vão conseguir, assiste essa live com um papel e caneta do lado depois, sabe? E anota esse passo a passo que eu tô dando pra você entender se o desconto vai ser, né, de verdade aí no valor da sua dívida ou se o banco vai te oferecer um desconto em cima dos juros dele, tá bom? Essa é a principal parte aqui pra você, tá? Não caia nesse golpe, tá? Que bom, Luca, eu tô sendo clara, fico feliz, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho que passar pra vocês, sobre a Caixa, tá? Que eu falei que a Caixa, ela não vai participar, né, desse programa, tá? A Caixa não aderiu, porque ela tá fazendo um outro programa que se chama Tudo em Dia, tá? Olha aí, né? Tudo em Dia, gente. Agora, depois que o governo ele lançou o Desenrola Brasil, todos os bancos, todas as instituições, o que elas vão fazer? Elas vão querer também lançar alguma coisa para poder ajudar a população a quitar as dívidas. Igual eu falei para vocês, o Serasa já tá colocando várias coisas lá, tá? A Caixa, ela já tá fazendo, já tá em prática agora, tá? O Tudo em Dia da Caixa já começou ontem, tá? Só o Desenrola Brasil que você vai conseguir renegociar só em setembro, tá bom? Mas o da Caixa, quem tem dívida com a Caixa tá fazendo Tudo em Dia da Caixa, e aí você vai conseguir quitar a sua dívida com até 90% de desconto, tá? Você vai conseguir quitar essa dívida até na lotérica, informando só o seu CPF. Também para dívidas de até R$5.000, tá, gente? Na Caixa, são para dívidas de pessoa física e de pessoa jurídica. Então, quem é pessoa jurídica e tá com alguma dívida com a Caixa, uma oportunidade para renegociar. Quando a Caixa fala que vai dar até 90% de desconto, mais uma vez você tem que entender, tá? A minha dívida era quanto, o valor real da minha dívida, quanto a Caixa está me cobrando hoje, tem juros abusivos ou não tem, qual o valor a minha dívida realmente, né? Qual que seria o valor real da minha dívida hoje? Ok, Caixa, então você tá me dando aqui, né? Tá, então vi. Você tá me dando aqui realmente 90% de desconto em cima do valor real da minha dívida. Fica atento a isso também, tá? Que o banco, gente, é uma máquina de ganhar dinheiro. Eu falo, o banco tem as estratégias dele. Se você não tiver as suas, quando você chegar lá, o banco vai empurrar em você uma oferta que é boa para ele, tá? Então, entenda isso. Verifica realmente se o banco tá te dando 90% de desconto, tá bom? Deixa eu ver aqui, tá? Então, é isso, né? A renegociação da Caixa é diferente. A Caixa não aderiu a uma coisa super importante sobre a forma de pagamento dessa dívida, tá? Você vai renegociar aí com o banco. Eles vão oferecer para você pagamento no Pix, tá? Você vai poder fazer pagamento no Pix, você vai poder fazer pagamento no boleto, você vai poder fazer pagamento também, né, com débito em conta. Como educadora financeira, eu não recomendo que ninguém coloque nenhuma conta no débito automático. Por quê? Porque você não olha para sua conta. Segundo, porque se você não tiver o dinheiro no dia, você vai ficar no negativo e vai pagar juros por causa disso, tá? Não interessa, o governo antes, ele não vai ligar para você e vai falar assim, olha, dona Ellen, hoje tá caindo aqui a primeira parcela da renegociação que a senhora fez. Se eu não tiver o dinheiro na conta, gente, simplesmente vai ser debitado. E a minha conta fica no negativo, às vezes eu caio num cheque especial e eu vou pagar juros por isso. Então, sempre que vocês forem renegociar a dívida, coloca isso no boleto, pede um boleto, tá?
pede o código de barra do boleto no WhatsApp, sei lá, qualquer coisa. Mas não coloca esse pagamento de conta direto aí no débito, tá? Porque isso pode trazer prejuízo para você. No final das contas, você fez uma negociação boa e acabar pagando juros que você não precisava. E por que também eu falo para não colocar, né, as nossas contas no débito automático? Porque, gente, você vai falar assim, ó, nem sei quanto que veio a conta de luz da minha casa esse mês. Acontece isso, vocês chegam aqui na mentoria, vocês muitas vezes não sabem qual que foi o valor da sua conta de celular, qual que foi o valor da sua conta de luz, qual que foi o valor da conta de água. Aí não sei, meu marido que paga, tá no débito automático. Aí vai perguntar pro marido, o marido também não sabe, porque tá no débito automático. Então, quanto mais a gente sabe, você olhar para os números, né, do seu orçamento, mais... como é que eu falo? Mais organizado financeiramente você vai ser. Aqui em casa, a gente sempre olha, sabe? Ah, veio o condomínio. Ah, eu pergunto pro meu marido. O marido que paga a conta de água. Mas eu falo, eu pago o condomínio. Falo, amor, quanto que veio? Quanto que veio a água? A gente sempre sabe. Por quê? Isso também vai direcionar você, né, minha rainha aí, para você poder cuidar de uma forma melhor da sua casa. Talvez você tá gastando coisa desnecessária. Você tá, né, causando desperdício. Né? E aí, gente, por onde que o nosso dinheiro vai embora? Através das torneiras que a gente deixa aberta. Você pode achar que não é nada, mas quando você pega isso e soma, e você não fez R$1, não, sabe? Não colocou, não vou colocar R$1, né? Você não colocou R$100 no banco, sabe? Não tem uma poupança, não tem uma reserva de emergência, mas você tá ali desperdiçando o seu dinheiro. A conta de celular aumentou e você nem viu, porque tá no débito automático. A operadora te ofereceu uma conta de R$99 e tá pagando todo mês 110, sem reclamar, porque você nem olha para o valor da sua conta. Então, colocar a conta no débito automático, a gente corre esse risco. Então, por isso que eu falo, não coloque as suas contas no débito automático. Sempre olhe para essa conta, sabe? Verifica. Ah, se a minha conta de água ela veio mais cara, será que tem algum vazamento? Será que a gente deixou alguma torneira pingando? A minha conta de luz, ela veio muito alta, deu uma diferença grande do mês passado para esse. O que está acontecendo? O que a gente fez? O que a gente deixou ligado? Sabe? Gente, são coisas que não são difíceis de você realmente usar com consciência. Eu falo que hoje, mudando um pouquinho de assunto, a gente tem que usar as coisas com consciência. Nem Jesus, Jesus Cristo, quando ele foi lá distribuir o pão e o peixe para aquela multidão, sabe o que ele fez, gente? Primeira coisa, como que ele é organizado financeiramente. Olha o planejamento e organização. A Lu falando dicas importantes e o Lu está faltando, prima, para ter reserva muito fraco de venda. Precisa aprender a vender. Precisa aprender a buscar cliente, tá? Precisa. Se você precisa da venda, você precisa aprender a focar na venda. Se não tem gente comprando, você precisa aprender a buscar essas pessoas. Aprender a vender o que essas pessoas estão querendo. Entender esse público para você poder aumentar sua venda, tá? É o que eu faço aqui, é o que eu tenho feito aqui. Entender o meu público para poder aumentar a venda, tá? E a venda, gente, ela é o coração da empresa, ela é o coração do negócio. Não adianta. E a venda é o quê? É dinheiro no seu bolso, tá? Fiz essa semana, a luta até aqui, né? Fiz isso hoje, cancelei uma conta do débito automático. Ai, que linda! Gente, eu vou falar pra vocês, viu? Meus alunos, eu vou falar, eles são lindos demais. Além de ficar em live comigo, né? São maravilhosos aqui. Eu não tô vendo a hora. Deixa eu ver aqui a hora que já é 9h54. Então já vai dar 1 hora de live. E eu não quero ficar prendendo vocês muito aqui não, tá? Ei, dona Sandra, maravilhosa. Um beijo pra você, viu? Então, deixa eu contar pra vocês aqui, né, que eu começo a falar de outras coisas e aí eu acabo me perdendo. Mas é muito importante a gente entender o que a gente está fazendo com o dinheiro. Quando você não tá olhando o valor que você tá gastando da água, o valor que você tá, né, talvez você tá, né, como é que eu falo, desperdiçando, você não tá honrando o seu dinheiro. Ai, linda é a senhora, saudade da senhora. Né? Você não tá honrando o seu dinheiro, você não tá respeitando o seu dinheiro. E se você não respeita o dinheiro, gente, ele não vai ficar com você. Ele vai para um lugar onde ele é respeitado, onde ele é bem tratado, né? Onde as pessoas, elas cuidam dele. A mesma coisa, gente, é o nosso relacionamento, tá? O dinheiro, ele é o quê? Um casamento do qual você não pode pedir divórcio. Ou você aprende a lidar com ele, ou você vai passar a vida inteira brigando com ele. Não tem como pedir divórcio
do seu dinheiro. Então, aceita que dói menos, aprende a trabalhar com ele, aprende de uma forma segura a olhar para o seu dinheiro, sabe? Para de perder o medo de olhar para os seus números, porque quando isso acontecer, você vai ver o tanto que você vai crescer na sua vida e o tanto que você vai evoluir, vai prosperar, tá? Voltando como é que eu ia falar? Ao exemplo de Jesus Cristo, o que ele fez? A multidão inteira lá, todo mundo com fome. Os discípulos viraram para ele e falaram assim, né? Senhor, manda esse povo embora, porque não tem como alimentar esse povo. A Bíblia fala que era mais de 5.000 pessoas, e naquela época na Bíblia não contava nem as mulheres nem as crianças, tá? Então, o que Jesus fez? O que a gente tem? Foi isso que ele perguntou. Não é igual eu antes, não, né? Marido, você tá aqui na live ainda? Eu não perguntava o que a gente tem, não. Vou lá no EPA comprar, porque aqui em casa não tem nada. Imagina Jesus, né, fazendo isso. No curso que eu fui essa semana, que a rainha estava, lindeza, né? Estava uma coisa que ela falou e que eu já coloquei em prática. Foi ter a minha segunda fonte de renda. Você foi canal de bênção na minha vida aquele dia. Ai, que linda, Lu, que bom. Verdade, a gente não pode ter só uma fonte de renda, tá? Então, gente, Jesus olhou e falou, tá, o que nós temos? Não é igual a gente não, tá? A gente fala, ai, não tem nada, vou ter que ir lá pedir no iFood, vou ter que ir lá no mercado comprar. Nem viu o que tem na geladeira. Eu era assim, né? Meu marido tá indo na live e ele tá aqui pra não deixar eu mentir, né? Então, beleza. Jesus fez isso. Ah, então tá, traz o que a gente tem. Ah, tá. A gente tem pão e peixe? Ah, então peraí, que eu vou aprender a lidar com pouco. Porque desse pouco, ele multiplicou. O que a gente faz quando tem pouco? Não dá para guardar porque eu recebo pouco. Não consigo investir porque eu ganho pouco. Não consigo fazer tal coisa porque tem pouco. O que Jesus fez? Multiplicou. Trabalhar com pouco, gente. Princípio da adequação. Que eu ensino para vocês. Tanto no desafio financeiro quanto na mentoria. Sem adequação, não tem prosperidade. A gente passa por momentos que a gente precisa adequar. O que você precisa adequar aí hoje no seu orçamento? Você parar de construir dívida. A única dívida que eu falo, né? Que talvez vá tirar você do lugar, é aquela dívida que você vai fazer alguma coisa ali no seu negócio para você poder crescer. Hoje eu faço algumas coisas nesse sentido. Investir no marketing do Instagram, investir numa mentoria. Isso é investimento para você sair do lugar onde você tá. Primeiro você tem que começar a pensar diferente. Quando você começa a pensar de uma diferente, sabe? Quando você se abre a sua mente para prosperidade, aí você começa a investir nas coisas certas. Eu acompanho o Thiago Brunet. Todo mundo que me segue já deve ter ouvido eu falar dele em vários momentos da minha vida, que eu aprendo muito com ele. E eu aprendi mais uma coisa com ele. Ele falando que, sabe, enquanto você, que não tá com condição financeira, tá querendo ir pro shopping com a sua família, gastar no McDonald's no final de semana, ele, que tem condição financeira hoje, senta no sofá da casa dele, escolhe um filme da Netflix pra ver com a família. Ele até brincou, falou, gente, eu compro um pacote de milho pra poder fazer pipoca, dá pra família toda, R$5. Vocês não têm noção da alegria que é pros meus filhos eu estar sentado no sofá da minha casa, assistindo um filme com eles que eles escolheram, gastando R$5 e um refrigerante. E aí, o que a gente faz? Por causa da nossa emoção, né? A gente quer um status, a gente quer que as pessoas olhem pra gente e falem, uau, olha lá onde que a Ellen tá. Olha lá onde que fulano tá com os filhos. Você vai lá e gasta aquele dinheiro que você não pode. Porque você tá num momento de se adequar. Então, a gente tem que entender que todos nós passamos pela adequação. O Thiago Brunet também passou pela adequação. Porque ele quebrou, ele faliu. E ele não tinha conhecimento financeiro, ele vendeu tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha de valor. Vendeu carro, vendeu casa. Ele vendeu as coisas. Porque ele não tinha conhecimento. No desespero de pagar a dívida. O que ele fez? Vou me livrar de tudo que eu vou quitar a dívida. E mesmo assim ele não conseguiu quitar a dívida. Por quê? Os juros eram abusivos. Ele não tinha conhecimento de que os juros eram abusivos. Ele não sabia negociar a dívida da forma correta. Que é o que acontece muitas vezes com você. Teve uma cliente minha
né, lá no salão onde eu faço a unha, ela falou pra mim, Ellen, você precisa ajudar o meu cunhado. Tem 5 anos que ele não consegue se livrar de uma prestação de um carro. Ele nem dorme, o cara tá com diabetes, tá com pressão alta, por causa do carro. Que ele não consegue negociar. 5 anos. A pessoa sofrendo porque não tem conhecimento. Jesus pegou pouco, que você acha que você tem pouco. Eu também já pensei que eu tinha pouco, gente. Tô falando pra você aqui de coração aberto. Você não tem pouco, você tem tudo, nada te falta. Você precisa buscar conhecimento pra sair do lugar onde você tá. Lu, você precisa buscar conhecimento antes de ter uma segunda fonte de renda. Porque sem conhecimento, a segunda fonte de renda também não vai ser suficiente. Primeiro você precisa trabalhar a sua mente. A segunda fonte de renda vai ser alguma coisa de venda. E você precisa aprender a vender antes de buscar a sua segunda fonte de renda. David Portes acabou de entrar na live. O maior vendedor do Rio de Janeiro. Cola no David, Lu. Pede o David aí uma ajuda. Ajuda meu primo aí, David, a vender. Ele tem uma mercearia, loja ideal. E ele tá falando que não tá conseguindo vender. E ele precisa de ajuda para poder aprender a vender. Para poder trazer o cliente que vai comprar com ele. Para fazer a pessoa que tá lá do outro lado da cidade querer ir lá na loja ideal, conhecer o que tem nessa loja que eu vou vir aqui comprar. Então é isso. Você precisa aprender a vender. Por quê? Existem 2 meios de ficar milionários nesse mundo. Um é ganhando na Mega Sena, jogando e ganhando na Mega Sena. E o outro é vendendo, atendendo pessoas. Para atender as pessoas, você precisa entender de vendas. Você precisa entender de vendas. Você precisa entender de venda e você precisa entender de prosperidade, servir. Como que eu posso servir as pessoas? Como que eu posso servir as pessoas? Como que eu posso servir as pessoas? Gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô servindo vocês. O que eu faço o tempo todo, o dia inteiro? Eu sirvo pessoas. Às vezes, né, quando as pessoas me veem nos lugares, falam, o que a Ellen fez? Não, fez uma mágica, né? Comprou pra aparecer na televisão. Nunca paguei. Mas é o quê? Servir pessoas faz diferença na sua vida. Pensa em como que você pode transbordar na vida das pessoas. Foca nisso. Foca nisso que o dinheiro vem. Tá? Foca nisso. Foca em aprender, em servir pessoas, em mudar a mentalidade. Em entender como que eu vou, tá? O programa do governo tá aí, eu quero me livrar da minha dívida. Mas antes eu preciso trabalhar, né? O conhecimento, eu preciso trabalhar as minhas emoções para poder ir lá fazer uma negociação que vai ser boa para mim, para minha família. Tem que ser bom para você e para sua família. Se não for, não faça. Não faça. Faça o que é bom para você e para sua família. Não tem erro, não vai dar errado, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Rainha sabe servir. Amor, aprendo todo dia com você. Que eu vou falar pra vocês, viu? Meu marido tem um coração do tamanho do mundo. E eu vou falar, eu tenho muita sorte. Não é sorte, né, gente? Fala que, na verdade, a gente tá preparado, né? Porque se eu tivesse encontrado esse homem em outro momento da minha vida, eu ia perder. Porque eu não tinha conhecimento, não tinha paciência. Não tinha. Então, não adianta. Falo que a mesma coisa acontece aqui, né? O professor aparece quando o aluno está pronto. Quando você está pronto, você consegue ouvir e começar a colocar as coisas em prática. Eu já fiz uma mentoria que a minha mentora ela falava assim, lá no início, lá em 2018, quando eu comecei a buscar fazer diferente. A minha mentora falava para mim assim, Ellen, você vai achar a resposta. Eu falava assim, gente, mas que raiva dessa mulher, parece um sabonete. Em vez dela falar para mim o que eu preciso fazer... Ela falava que eu ia achar a resposta. Ou seja, ela estava mandando eu abrir a minha mente, eu aprender a ouvir, eu aprender a buscar conhecimento. E eu queria espremer dela, coisa que nem eu sabia. Aí, Lu, você tá me falando como servir meu cliente. Qual é o seu cliente? Quem é o seu cliente?
que esse cliente gosta? O que você pode fazer de diferente para esse cliente aí? Você pode mandar uma mensagem de aniversário pro seu cliente, você já mandou alguma vez na vida? Você sabe quem são as pessoas que compram com você o dia que elas fazem aniversário? Tem que abrir a mente. O que essa pessoa... A pessoa tá passando do outro lado da rua, sabe o que ela gosta? Pra falar, olha, hoje tem tal coisa aqui que você compra, fulano. Mandar mensagem no WhatsApp do fulano pro fulano e aí. Separei pra você. Entendeu? Então, existem várias formas. Depois a gente pode... Gente, depois eu vou fazer uma live aqui pra gente falar de vendas. Convidar o David aí, pro David ajudar a gente. Tá aqui ainda, David? Você topa? Esse desafio comigo? Se David não tiver, depois eu convido ele. Convido ele pra gente poder falar só sobre vendas, que aquele dia a gente já deu pra aprender algumas coisas com ele contando a história, né? E a gente tem que ser diferente. Né? Ser diferente não é ficar dando pirueta lá no meio da loja, não, né? Eu ficar fazendo dancinha do TikTok aqui que não tem nada a ver comigo, né? Mas a gente precisa buscar um diferencial nosso que você consegue oferecer para as pessoas e transbordar na vida das pessoas. Quando a gente tem um negócio físico, as estratégias, né, elas são um pouco diferentes, mas existem várias estratégias de vendas que você pode aplicar aí no seu negócio para poder gerar o quê? Conexão com o seu cliente. As pessoas, elas só vão no lugar e elas só são fiéis de comprar no lugar se elas tiverem conexão com quem está atendendo elas. Senão elas vão procurar outro lugar, porque hoje o que mais tem é opção. Mas nem todo mundo trata a Ellen bem quando a Ellen entra na loja. Nem todo mundo passa o esmalte do jeito que eu gosto, por isso que eu vou na Val. Entendeu? Nem todo mundo faz o negócio do jeito, sabe? Não é todo mundo que vai entender você. Então, você precisa entender disso. Qual que é a conexão que eu tenho que ter com o meu cliente? Para esse cliente poder vir aqui. E esse cliente se conectar comigo. E esse cliente querer voltar amanhã. É mais ou menos assim. De dívida fomos para vendas, né? Tudo a ver. Rainha do financeiro não é fácil mexer, não. Diferencial da loja ideal. Ô, Luz, eu preciso fazer mentoria. Vem fazer mentoria comigo, só. Depois, quando você estiver vendendo, sabe, faturando muito, que eu sei que você vai faturar, aí você vai e me paga, tá? Vamos fazer mentoria. Você vai sair da dívida, vai vender e vai vir aqui ainda dar depoimento para as meninas, para os meus clientes aqui, ó. Um rei dando depoimento que tá faturando, que tá crescendo, que desenvolveu, que saiu da dívida, que parou de ser ansioso e que agora tá crescendo aí, ó. Vem, vem, vem. Não pensa duas vezes, toma decisão. Primeiro você tem que mudar sua mente, porque senão nada muda. Gente, é ruim falar isso, mas é verdade, tá? Então, muda a mente também para poder negociar essa dívida, minha rainha, meu rei. Vou encerrar essa live, porque senão eu fico falando aqui, ó, igual, né? Uma louca, tá? Presente pra você pagar depois, tá? KKK. A Bíblia ensina, a gente dá a vara e ensina a pessoa a pescar. Não posso te dar o peixe, porque senão você não muda sua mentalidade. Então, você precisa aprender a pescar. Eu posso te ensinar a pescar. Quer vir comigo? Só me chamar depois, tá? Gente, então é sobre isso, tá? O exemplo de Jesus sempre vai ser o meu maior exemplo para tudo. Gente, vocês estão com dúvida? Pega a palavra, sabe? E lê, tá tudo lá. Tá tudo lá. Ele já ensinou tudo. Ele já ensinou tudo. É a gente que não tem conhecimento. É a gente que não acredita nas promessas dele pra nossa vida. Jesus não te fez, Deus não te fez para ser endividado. Deus não te fez para poder ficar ansioso por causa de dívida. Deus te fez para ter prosperidade e vida em abundância. Se você tomar posse disso, tomar postura disso, você vai conseguir transformar a sua vida, tá? Pode me chamar. Tô aqui preparada, já esperando, meu filho. Já começa a mentoria na segunda-feira, que eu já tenho horário de segunda-feira, tá? Então, é sobre isso. Muda a mentalidade de vocês e para de ter vergonha de pedir ajuda. Gente, para de ter vergonha de pedir ajuda. Vocês têm vergonha de pedir ajuda. Sabe? Por que a gente cai no buraco? Porque a gente não pede ajuda antes. Então, aprenda a pedir ajuda. Quando a gente não pede ajuda, eu já falei isso aqui pra vocês, isso é orgulho. O orgulho, ele só atrapalha a sua prosperidade. Com o orgulho vem 1000 outras coisas
que vão atrapalhar a sua prosperidade. Não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda. Vai pedir ajuda no lugar certo. Vai ficar abrindo Instagram aqui para colocar foto que hoje eu acordei mal, sabe? Aí de repente a gente vai olhar vocês lá no WhatsApp, cadê a foto de vocês? A foto sumiu, porque vocês acordaram mal e o mundo inteiro precisa saber, né? Não, sabe? Você precisa aprender a conversar com as pessoas certas. Não sangre em tanque de tubarão. Não é pra você espanar sua vida pra todo mundo. Não é todo mundo que tá torcendo por você. Mas se você for buscar ajuda nas pessoas certas, as pessoas vão te estender a mão. Só que você fica com medo. Como que as pessoas vão te ajudar sendo que as pessoas não sabem da sua realidade? Você tá fingindo que tá tudo bem. Não tem como, sabe? Então você precisa mudar sua mentalidade. Buscar ajuda não é feio. Feio é você ficar parado no lugar que você tá. Isso é feio, tá? Então, é sobre isso. Alô, não encerra não. Eu fico aqui até amanhã falando. Não, agora já deu, né, gente? Já deu mais de 1 hora. Vocês também precisam descansar. Eu também, né? Que vocês, né, aproveitem, tirem proveito de tudo que a gente falou aqui. Contem comigo para poder, né, ajudar vocês também. Sempre ensinando vocês a pescar, tá? Foi assim que eu aprendi. Ninguém veio aqui e pagou as minhas dívidas. Ninguém pagou a minha conta do carro, sabe? Ninguém. Eu tive que buscar conhecimento e aprender a fazer. E é assim que a gente aprende a não voltar pro lugar, porque é ruim. Então, você já sabe o lugar que você passou, você já sabe como é que você sai, você não vai querer voltar. Então, é dessa forma que a gente cresce. Nós somos adultos, né? Aqui só tem adulto. E pra gente poder fazer diferente na nossa vida, a gente precisa tomar a nossa postura de adulto, tá? Então, o adulto, ele vai lá, ele fala, ele pede ajuda, ele resolve. A criança esconde, a criança chora, a criança reclama, a criança faz pirraça. A criança não resolve, porque ela não tem condição emocional de resolver as coisas. Só que agora você cresceu, eu cresci, e a gente como adulto tá aqui para poder resolver, né, os problemas que nós criamos. Aqueles memes, né? Quem criou os seus problemas? Aí você se olhando no espelho. Ai, que linda, mas agora eu vou melhorar. Agora eu vou melhorar. Que agora eu entendi que eu vim nesse mundo para ter muito mais. Que Deus me fez para ser muito mais do que vencedor. Igual a minha pastora fala. Deus fez você, Lu, para ser muito mais do que vencedor. Deus fez cada um que tá aqui para ser mais do que vencedor. Só que para isso você precisa mudar a sua mentalidade, tá? Gente, beijo para vocês. Beijo, beijo, beijo no coração de vocês. Obrigada por terem ficado aqui comigo. Amo a vida de vocês, tá? Façam, né, tirem proveito de todo o conhecimento que eu compartilhei aqui com vocês. E lógico, né, vem participar da mentoria, porque vocês vão alcançar um outro nível de pensamento, um outro nível de conhecimento e principalmente vai conseguir mudar aí a realidade de vocês, que é o principal. Antes do dinheiro entrar na sua conta, ele precisa entrar na sua mente. Foi assim que eu fiz diferente. O dinheiro é estratégico, o dinheiro é emocional, o dinheiro é espiritual. E se você descumprir qualquer um desses 3 passos, você vai ficar triste com o dinheiro. Dinheiro no bolso é bênção. No coração é maldição. Então, ame as pessoas e use o dinheiro. E pague suas dívidas com a ajuda da rainha do financeiro. Deus abençoe vocês também. Beijo, boa noite. Tchau, tchau, gente.